Vamos lá, jovens, então, para a segunda parte da lista, certo? Vamos lá. Questão 6. Deixa eu só minimizar aqui. Não, 5. Beleza. Fulvestre. O molde de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA. Então você tem uma ordem aqui que as flechinhas já estão indicando, tá? Em um diagrama PV conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, pressão é constante, meu cachorro tá louco latindo aqui, e a etapa BC é isocórica, tá? Vamos anotar aqui o que é BC. Isocórica é aquela transformação que tem um monte de nome, né? Então, BC é isocórica, isocórica, isovolumétrica ou isométrica. O volume é constante. A gente consegue ver no gráfico também, né? Que não muda. Vai ficar com o latido de cachorro mesmo. E a etapa CA é isotérmica. Então, cada trecho tem uma coisa constante, tá? Vamos anotar da CA também? Não sei se a gente vai usar. Então, CA é temperatura constante. Então, só por via das dúvidas, vamos anotar a primeira, que é a B. Vai ficar branco também. É isobárica, pressão constante. Considere as seguintes informações. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Tá? O calor não tem a ver com temperatura, certo? O calor não tem a ver com temperatura. Vamos começar a analisar pela etapa CA. O que acontece na etapa CA? Ela é isotérmica. Então, Q é igual a trabalho, né? Quantidade de calor trocada é o trabalho, mais variação da energia interna. Se ela é. Oh, meu Deus! Se ela é isotérmica, não há variação da energia interna. Então, vou botar para a cor aqui. A quantidade de calor é igual ao trabalho. Nesse caso, se ele está indo de C para A, o volume está diminuindo. Ó. O volume está saindo de V2 para V1. Se o volume está diminuindo, o gás sofre trabalho. O trabalho é negativo. Se esse lado é negativo, significa que esse lado aqui vai ser negativo também. Se eu colocar que o trabalho aqui é 100 joules menos 100 joules, então o calor trocado é menos 100 joules. Então o gás libera calor na etapa CA? Sim. Tá? Beleza, sim. Agora, vamos olhar a etapa BC. BC, o volume é constante, certo? Vamos pegar outra cor aqui, vai de verde mesmo, vai. Então eu vou pegar a mesma primeira lei da termodinâmica. Se o volume é constante em BC, não tem trabalho. Então a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. E aí o que acontece nesse caso? O gás estava numa pressão, certo? E no mesmo volume. E aí você diminuiu a pressão para o mesmo volume, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Povotó, PVT. Deixa eu só colocar aqui o retorno. Ixi Maria. Tá tudo torto, gente, mas vai ficar assim mesmo. Deixa eu só ver se não tá cortando. Não, não tá cortando. A transformação é isovolumétrica, então o volume é constante. O que acontece? Isso aqui é a situação inicial, é um valor que eu não sei qual é, mas é constante. É igual a P sobre T. Se a pressão está diminuindo, se a pressão está diminuindo, significa, então, para manter isso aqui constante, que a temperatura tem que estar diminuindo. Se a temperatura está diminuindo, a energia interna está diminuindo e aqui ele está perdendo, então, calor. Então, a primeira é verdadeira. Então, essa cai fora, essa cai fora, essa cai fora. E agora eu tenho que analisar dois, né? Porque a 3 não precisa analisar. Ele fala assim, ó, o gás tem sua temperatura aumentado tanto na etapa AB quanto na etapa CA. CA é isotérmica. Então, a 3 está muito absurda aqui. Não tem temperatura aumentada. Vamos analisar essa 2 aqui. Deixa eu apagar. Você pode voltar aí para qualquer coisa, se quiser ver. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa BC quanto na etapa AB, ali fora de ordem. Tá? Ou seja, existe trabalho tanto na etapa AB quanto na etapa BC. O que eu preciso para ter trabalho? Trabalho é pressão vezes variação de volume. O gás sempre vai ter pressão. Não existe pressão zero para um gás. Significa que não tem gás. Então eu tenho que ver se tem variação de volume. Na etapa AB, ele vem daqui para cá. O volume sai de V1 e vai para V2. E na etapa BC, o volume diminui, que é essa seta verde aqui que eu já falei.
Então, em ambos os casos, eu tenho variação do volume. Beleza, tenho trabalho. Se é positivo ou negativo, são os 500. Então, eu tenho trabalho, 1 e 2. Certo? Beleza? Vocês viram que a maioria dos exercícios que eu separei são de gráficos, que é o que menos tinha na apostila. Questão 7. Considere uma dada massa gasosa de um gás perfeito que é submetida a 3 transformações cíclicas diferentes. Os diagramas estão ali. O gás realiza trabalhos totais T1, T2, T3, está bem pequenininho aqui, nas transformações 1, 2 e 3. Nessas condições, é correto afirmar que... Vamos lá, vamos primeiro analisar esses gráficos. Aqui é o seguinte, gente. A transformação que está por cima vai determinar se o gás ganhou ou perdeu calor no final. Perdão. A transformação que está por cima vai determinar se o gás mais realizou ou mais sofreu trabalho. Nesse caso, a transformação que está por cima é essa. É uma expansão, o volume está aumentando. Então, no final das contas, o trabalho é positivo. Tá? É um sentido horário, se você perceber aqui, ó, de rotação. A mesma coisa acontece aqui. A transformação que está por cima é essa. Tá? Então, também é um sentido horário, o trabalho é positivo. Já nessa, o que está por cima é essa aqui, ó, uma compressão. O volume sai de 4V para V. Então, o trabalho é negativo porque o sentido aqui é anti-horário. Isso é importante, tá? Eu não sei se a gente conversou isso na sala. Nas transformações em 2, a conversão de calor em trabalho realizado pelo gás, e o trabalho 1 é maior que o trabalho 2. Como que eu vou saber se o trabalho 1 é maior que o trabalho 2? Pela área do gráfico. Essa área interna aqui determina o trabalho, tá? Nos 3 casos. Se você olhar, todos os tamanhos aqui, nos eixos X e Y, são iguais. Então você só precisa perceber que no gráfico 1, você tem um retângulo, e aqui você tem um triângulo que vem desse retângulo, um triângulo retângulo, que tem metade da área. Então, maior área, maior trabalho. A primeira já é verdadeira. Tá bom. Vamos olhar as outras. Na transformação 3, é a conversão de trabalho em calor pelo gás. T3 é maior que T1, não. Aqui está errado, né? Por quê? Porque a área é menor, é um triângulo aqui. É só a área do gráfico, tá, gente? O pontilhado aqui é só para mostrar os pontos. Deixa eu já marcar a resposta correta. As quantidades de calor trocada pelo gás com o meio externo nas transformações são iguais? Não, porque os trabalhos não são iguais. Para ser igual, quando é um ciclo fechado, tem que ter a mesma área. O trabalho total 1 é positivo, o primeiro. E o 2 e o 3 são negativos? Não, o segundo também é positivo. Porque ele mais expande do que contrai no final das contas. Apareceu um ciclo, tá? A gente vai trabalhar mais isso depois. Mas apareceu um ciclo, horário é positivo, anti-horário é negativo. Questão 8. Um gás ideal submetido a um processo termodinâmico pelo ciclo que está aqui. Com relação ao trabalho que ele está chamando de W, do processo ABC, a energia interna no ciclo e a temperatura em C no processo CA, tá? CA tá para cá, beleza. Com TA sendo temperatura em ação, respectivamente. Vamos lá, vamos por partes. O que você pode fazer aqui nessa questão? O mais complicado é essa parte da temperatura. E você tem duas temperaturas iguais aqui, duas respostas iguais para cada tipo. Então, não vamos começar por isso não. Vamos olhar para o ciclo. O trabalho. Não sei se está para ver bem aqui na gravação, mas na lista lá dá para ver. Esse ciclo é no sentido anti-horário. O gás mais contrai, meu Deus, o gás mais contrai, tem uma compressão, ó, que o volume diminui, do que uma expansão. É a transformação que está por cima que manda. Então o trabalho tem que dar negativo. Então eu já corto todas essas aqui, ó. As únicas respostas que tem trabalho negativo são essas duas aqui, certo? E aí o que eu vou fazer? Vou calcular o trabalho. Como que eu posso calcular o trabalho? Se o ciclo é fechado, pela área desse negocinho aqui, tá? Bom, como que eu vou calcular pela área? A pressão está em Pascal, beleza? O problema está aqui, ó. Está em centímetro cúbico. Eu preciso mexer para transformar isso para metro cúbico. Então vamos lá. Centímetro para metro. Centímetro para metro, eu multiplico por 10 a menos 2. Eu divido por 100. Só que é cúbico,
né? Então a transformação também vira cúbica. 10 a menos 6. Então é só você tacar um 10 a menos 6 aqui no eixo x, que está tudo certo. Vamos calcular a área desse triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é 30, vai de 60 para 90 aqui. Então a base é 30 vezes 10 a menos 6. A altura vai de 2 para 3, 10 a quinta. Então é 1, 10 a quinta. Dividido por 2, né? Porque é o jeito de calcular a área do triângulo. Então aqui é o seguinte, 30 vezes 1 é 30, dividido por 2 é 15. Vezes 10, menos 6 com 5, menos 1. Volta uma casa decimal, 1,5 joules. Só que o ciclo é anti-horário, então esse trabalho é negativo. Então, olha aqui, ó, a resposta aí. O trabalho negativo de menos 1,5 joules. Professor, como que eu faria para achar a relação de temperaturas? Eu acho que no primeiro vídeo aí da gravação da lista tem um exercício que eu faço a relação de temperatura. Você poderia fazer daquele jeito. Beleza? Então, não vou fazer aqui de novo. Questão 9. Vídeo com marco outro. O diagrama PV mostra as transformações isotérmica. Então, vamos lá. De A para B, vamos anotar isso. Ela é isotérmica, a temperatura, meu Deus, a temperatura é constante. Isovolumétrica de BC, o volume é constante. Isobárica de CD, CD, a pressão é constante. Por uma certa massa de gás. A energia do gás diminui, tá? Primeiro, a energia interna do gás diminui. Onde ela não vai sofrer alteração? Em AB. A energia interna a variação da energia interna está associada à temperatura. Temperatura aumenta, energia interna aumenta. Temperatura diminui, energia interna diminui. Ele quer saber onde diminui. Se está falando AB, está errado. Então cai fora aqui, cai fora aqui. Não pode ser todas as transformações, né? Porque todas as transformações envolvem AB. Agora nas outras, apenas nas transformações B, C e CD, ou seja, nas outras duas, e apenas na transformação CD. Vamos começar com a CD, tá? Aqui eu não sei os valores de volume e de pressão, mas eu vou fazer aqui, ó, V1, V2, tá? Não precisa ser transformação ou não. P1, opa, tá certo, V1 aqui. E P2. A ordem aqui não faz tanta diferença. Vamos olhar para BC. O que acontece em BC? Povotó, Piviti. Em BC, o volume é constante. Então cai fora o volume. Aí eu tenho pressão inicial sobre temperatura inicial, pressão final sobre temperatura final. Tá? E eu acho que eu coloquei na ordem... Ah, tá, perdão, gente, tá faltando mais um aqui, ó. Vou colocar mais um ponto aqui, que é do ponto P3 aqui, tá? Eu vou colocar 3, mas tanto faz. Eu tô indo de BC. Qual a pressão no ponto B? Eu tô indo de BC. A pressão no ponto B é maior que a pressão no ponto C, certo? Então aqui é o ponto, aqui é B e aqui é C. Se aqui, nossa, gente, eu fiz um negócio nada a ver aqui, peraí, aqui é a temperatura, tá? Bom, se a pressão de B para C diminui, aqui é o B, aqui é o C. A pressão diminuiu. Para isso ser uma igualdade, para isso aqui continuar sendo igual a isso aqui, a temperatura tem que diminuir também, certo? Se aumentar a temperatura, aquela divisão não continua dando o valor que eu tinha inicial aqui. Então, aqui a temperatura diminui de B para C. Se a temperatura diminui de B para C, significa que a energia interna diminui. Então, essa aqui está certa. Professor, mas você não fez CD. Não preciso fazer CD. Porque aqui ele fala que é só CD que a energia interna diminui. E não é. Eu acabei de descobrir que BC a temperatura diminui, então a energia interna diminui também. Beleza? Saideira, último exercício. Da UDESC.
Considere a figura que descreve os ciclos termodinâmicos A, B e C e A, C, D. São duas coisas diferentes. Analise as proposições em relação à figura. O trabalho realizado sobre o sistema para ir de A a D é igual a percorrer o ciclo pelos caminhos ABC e ACD. Tá? Vamos fazer o ABC. ABCD, tá? É toda essa área. ACD é só essa área. Se o trabalho está relacionado com a área, o trabalho é igual para os dois casos? Não, porque as áreas são diferentes. Beleza? A variação da energia interna entre B e C e entre D e A é dada somente por troca de calor entre o sistema e seu entorno. O que ele está querendo dizer nessa 2? Quantidade de calor é trabalho mais ΔU. Ele está falando que a variação de energia interna depende só da troca de calor, ou seja, não existe trabalho. Para não existir trabalho, a condição é que não haja variação do volume. Então, de B para C, o volume é igual? Sim, é esse valor aqui de baixo que eu não sei qual que é. E de D para A, o volume é igual? É um valor aqui que eu não sei qual que é, mas é constante. Então, beleza, a segunda é verdadeira. Então, não pode ser a 1. Já cortamos essas. E a segunda é verdadeira. Agora, quando eu fizer a próxima, eu já resolvo, né? Porque a 3 está em uma aqui e não está na outra. Vamos fazer a 4. A 4 é mais fácil, depois eu vou para 3. Em ABC, o ciclo é composto de duas isobáricas e duas isocóricas. Isobárica é pressão constante, ó. Essas duas, se você olhar aqui, estão com o mesmo valor de pressão, X e Y, não sei quais são. Duas isobáricas e duas isocóricas, que são aquelas de volume constante, ó, X e Y, que eu não sei quais são. Então, beleza. São duas isobáricas no ciclo de fora e duas isocóricas. A 4 é verdadeira, eu já sei a resposta do exercício. Não sei a resposta do exercício, mentira, porque a 4 está nas duas. Vamos fazer a 5. O trabalho para ir de A para B, aqui só, pode ser calculado pela área delimitada por ABCD. Ou seja, pela área total aqui? Não. Tá? Aqui é uma pegadinha. A área do ciclo, o trabalho do ciclo, é área fechada. Nesse caso, eu teria que calcular a área dessa linha inteira até o eixo X. Tá? Então, ela é falsa, porque não é... Aqui tem um erro aqui no exercício, que era para ser ABCDA, tá? Para fechar o ciclo, beleza? Mas a questão é o seguinte, para você calcular a área interna da formato da figura que fechou, tem que ser o ciclo completo. Aqui ele está falando de A para B só, não é o ciclo completo. Então, as áreas não batem aqui. Agora sim, a 5 é falsa e eu sei que a resposta correta é a E, porque aqui tem a 5, certo? E aí a 3, então, é verdadeira. Em qualquer ciclo fechado, conforme mostra a figura, o calor total é igual ao trabalho total ao longo do ciclo. Sim, deixa eu pegar outra cor aqui. Quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU. Por que que no final do ciclo a quantidade de calor é igual ao trabalho? Significa que o ΔU é zero. O gás ele sai de uma pressão, de um volume e de uma temperatura. E ele volta para o mesmo ponto, de mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura. Tá? Nesse ponto A, que eu risquei todo o gráfico aqui, né? Nesse ponto A eu tenho uma pressão associada, um volume associado e uma temperatura que não está no gráfico. Quando ele faz o ciclo completo, ele volta para a mesma temperatura, aí o ΔU é zero. Certo? Gente, espero que ajude aí para o BJão. Qualquer coisa vocês podem mandar lá, não vai deixar mandar na última hora. E até mais.